Meus amigos, vamos acompanhar aí o debate entre o deputado Zuco e o deputado Lindenberg aí. O deputado Zuco humilhou aí o Lindenberg. O Lindenberg é a esquerda brasileira aí tá um desesperado depois do voto do Fux, um voto muito bem embasado. Também vamos ver o chororô da Rede Globo ainda neste vídeo. E eu quero já convidar você que não é inscrito no nosso canal, já se inscreva no canal. Deixa aqui seu like, é muito importante seu like. E também deixe seu comentário aqui, também é muito importante. Deixe daqui da sua cidade que você está acompanhando, do seu estado. E não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Vamos continuar acompanhando aí esse debate que é muito bom depois do voto do Fux aí. Em julgamento, dá fôlego ao ex-presidente Jair Bolsonaro? Não, não dá fôlego, não. Deixa eu falar primeiro do voto de hoje. A culpa é do mordomo. Então, veja, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Sabe quem foi condenado pelo Fux? O ajudante de ordens. Agora, quem dá as ordens, o Bolsonaro, foi absolvido. Quem foi o outro condenado? General Braga Neto, que foi candidato a vice com Jair Bolsonaro. Vocês acreditam que o ajudante de ordens e o vice, candidato a vice, o Braga Neto, foram condenados por abolição violenta do Estado Democrático de Direito e Jair Bolsonaro não sabia? É um voto impressionante. Eu vou dar outro argumento aqui, e é difícil de explicar. Você sabe, Zuco, e vocês defenderam a turma do 8 de janeiro. O Fux votou pela condenação de 400 pessoas presas no 8 de janeiro. Os peixinhos. Ele disse que aquela turma fez uma organização criminosa. Agora, os tubarões, os peixões, o Jair Bolsonaro, não tem organização criminosa. Quando aquela turma foi julgada pelo Supremo, o Fux não questionou que o foro era o Supremo Tribunal Federal. Ele podia ter dito, não pode ser no Supremo, tem que ser em primeira instância. Não, ele concordou que fosse o Supremo. Aí só agora, no caso do Bolsonaro, ele disse que o foro é errado, não era para ser o Supremo. Há uns 2 meses atrás, teve o recebimento da denúncia. Ele também não questionou, dizendo que o foro estava errado. Então, é um voto inacreditável. Agora, eu quero tranquilizar você que está aí nos assistindo na CNN. Você sabe que cada dia, um dia como hoje a gente teve que aguentar calado, o Zuco estava sorrindo lá no plenário do Supremo. Eu fico imaginando o que vai ser o dia de amanhã, com o voto da Carmen Lúcia e o voto do Zanin. Com certeza o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino, porque o Fux não admitiu a partes. A partes é uma coisa que é tradicional, ele disse, ficou combinado que não vai ter a partes, ninguém fez a partes. Com certeza, você que está nos assistindo da CNN, fique ligado no julgamento amanhã, porque amanhã Alexandre de Moraes vai fazer a partes, amanhã Flávio Dino vai fazer a partes. Vão demolir esse voto. E até sexta-feira, eu tenho certeza que vai ser 4-1. E Bolsonaro vai ser condenado como chefe da quadrilha da organização criminosa há mais de 30 anos. Deputado Zuco, bem-vindo, boa noite. O voto de Fux dá fôlego ao ex-presidente Jair Bolsonaro? Vocês notaram aí o desespero do meu colega, ele está nervoso. Eu não tenho dúvida que ele ficou, atento a todos os argumentos. O Lindbergh sabe muito bem a qualificação do Fux e não dá para falar em qualquer tipo de indicação, já que, inclusive, foi uma indicação da ex-presidente Dilma Rousseff. Diferente do que nós estamos vendo, o ministro Fux, além de ser um grande jurista, eu poderia citar, primeiro colocado para promotor de justiça, primeiro colocado para juiz, integrante do Supremo Tribunal de Justiça, agora do Supremo Tribunal Federal, autor de livros, doutor em direito. Diferente do que ele falou, baseado em jurisprudência, baseado em peças jurídicas, baseado em juristas renomados, o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Dino, na data de ontem, estavam nervosos, em momento com raiva, brincando com um julgamento que sim deveria ser feito na primeira instância ou pelo pleno, falando em patetas, em Mickey, em cartão de crédito, dizendo que não tem medo do Twitter. Olha o padrão dos juízes que antecederam o ministro Fux, que inclusive está até agora, que deixou claro que montou uma equipe com argumentos técnicos, que trouxe elementos, um verdadeiro jurista. E é importante salientar, que o deputado Lindbergh não comentou, a incompetência absoluta da primeira turma. Isso traz uma insegurança jurídica enorme. Já vi vários movimentos dos advogados de defesa trazendo, inclusive, essa peça para problemas posteriores. E eu lembro, o colega, que inclusive o ex-presidente, ou melhor, o presidente Lula, foi preso e solto em função de um erro de foro. Então ele está diante, ele estava sendo condenado em primeira instância, depois foi condenado por vários juízes em segunda instância. Então nós estamos diante de uma aula jurídica. Essa questão da primeira turma,
eu não tenho dúvida, uma primeira turma contaminada de ideologia. Ministro Flávio Dino, que tem a sua vida clara, né, numa esfera, numa ideologia de esquerda. Ministro Zanin, advogado do presidente Lula, que ganhou como prêmio a sua indicação. Ministro Alexandre de Moraes, que foi vítima e é julgador. Como se pode analisar, em termos jurídicos, essa primeira turma? Por isso que nós temos uma incompetência absoluta e esse julgamento tem que ser anulado imediatamente. Deputado Lindbergh, para a gente finalizar aqui, 30 segundos para o senhor para a resposta. Olha, deixa eu te contar. Você consegue entender, você que está nos escutando aí, assistindo no CNN, que foi condenado o ajudante de ordens, que foi condenado o candidato a vice do Bolsonaro, e o Bolsonaro não. O que era isso, gente? Isso é uma loucura. Pela tese do ministro Fux, era um golpe de surpresa. Porque eles estavam tramando o ajudante de ordens, o vice-presidente, e o Bolsonaro não sabia. Ok. Isso não se sustenta. Então, eu acho que é um voto muito frágil. O mordomo é o culpado. Líder Zucco, 30 segundos para a gente fechar esse bloco. Olha, loucura é o que nós estamos enxergando. Se eles querem analisar o presidente Bolsonaro como uma pessoa comum, que vá para a primeira instância. Se eles querem analisar o presidente Bolsonaro como presidente, que vá para o pleno, para o Supremo, e não inventarem manobras jurídicas para cair numa primeira turma ideológica. Esse julgamento está sendo político, mas este sopro jurídico foi dado hoje pelo ministro Fux, e isso que deixa eles desesperados. A gente segue no debate, mas vamos fazer um rápido intervalo e trazer mais um... Parlamentares, ou seja, a maioria já da Câmara. Depois, conseguimos também o apoio da maioria dos líderes. Então, essa pauta está madura e precisa ser enfrentada. Ninguém está pedindo para que seja aprovado a anistia. Nós estamos pedindo para que seja pautado a anistia. Cabe ao Congresso, aos representantes do povo. O deputado Lindbergh representa a sua ideologia, nós representamos a nossa, e tem outros parlamentares que querem superar essa matéria. E eu lembro que a anistia ela é necessária. Ela não é só importante como um dever moral, como jurídico. Importante salientar, em 79 foi anistiado crimes, eu poderia citar com toda a tranquilidade, Rui Falcão, presidente do PT, envolvido em atos de guerrilha, a ex-presidente Dilma Rousseff, em possível assalto a banco, o Zé Dirceu, num possível sequestro de embaixador, crimes foram feitos e a anistia foi votada. Eles estão anistiados, muitos inclusive voltaram ao poder. Agora, por que não anistiar pessoas que estavam no 8 de janeiro e que estão hoje, gente, numa cela de 3x3 com traficantes, com faccionados, com homicidas? É impressionante, mulheres, idosos, em regime fechado, sem o devido processo legal, sem a ampla defesa. E o ministro Fux falou, golpe sem um governo deposto, golpe sem armas. Então essa narrativa da esquerda caiu por terra hoje. Não existe mais essa teoria. Eles tentaram forçar, eles botaram o principal ministro deles, não é o da Fazenda, Desenvolvimento Econômico, o principal ministro é o Sidônio, o marqueteiro. Por isso que eu digo, a anistia tem que ser votada imediatamente. Se um criminoso pode ter anistia, por que o homem... A mulher do batom, o pipoqueiro, o quem vendeu o doce não pode. O STF pode turbinar ou minar o projeto da anistia? Olha, deixa eu contar, seria um absurdo a anistia. A gente está no meio do julgamento do Supremo Tribunal Federal. Tudo indica que Bolsonaro vai ser condenado e os militares que participaram dessa trama golpista. O que eles querem? Livrar a cara do Bolsonaro. Zucco, deixa eu te contar. Vocês falam muito das senhoras que protestaram, tem gente presa. Tem 140 pessoas presas, a maior parte das pessoas já estão liberadas. Agora, deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês só querem livrar a cara do Bolsonaro. Vocês não estão preocupados com essas pessoas. Tanto é que Fux condenou 400 dessas pessoas. Disse que era organização criminosa. Condenou agora o ajudante de ordens. Mas livrou a cara de quem? Do Bolsonaro. Só do Bolsonaro. Fux condenou aquela turma. Vocês estão pedindo anistia? Eduardo Bolsonaro, quando a Polícia Federal revelou aquelas gravações do Eduardo Bolsonaro com o pai dele, estava Eduardo Bolsonaro dizendo, olha, eu sou contra o Anistia Light, que tire aquele povo, que a gente vai queimar um cartucho com os Estados Unidos. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Isso é um papelão, tem um julgamento em curso. Sabe o que é que os ministros supremos já disseram? Que a anistia, em relação a crimes contra o Estado Democrático de Direito, é inconstitucional. O ministro Gilmar Mendes, no domingo, naquele Twitter, respondendo à provocação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que chamou, atacou o Supremo Tribunal Federal, ele diz o seguinte: crime contra o Estado Democrático de Direito é impassível de anistia, não pode. O voto do ministro Flávio Dino foi um voto muito firme nesse sentido. O Fux, que você está defendendo como grande jurista, sabe o que é que o Fux disse? No caso que Bolsonaro deu um induto para aquele deputado Daniel Silveira, vocês lembram? O Fux disse o seguinte, não vale, porque crimes contra o Estado Democrático de Direito são cláusulas pétreas. Então não pode haver anistia. Então esse é o posicionamento do Supremo.
Então vai a Câmara entrar numa coisa dessa, num movimento desesperado, porque eles só pensam numa coisa: livrar a cara do Jair Bolsonaro. Os outros que paguem a conta. É isso que está acontecendo. Hoje o Fux não se retratou, não. A turma vai continuar presa. Ele votou pela prisão daqueles que foram no 8 de janeiro. Para o Fux era uma organização criminosa. Só não é para o Bolsonaro. Isso é incompreensível. Deputado Zucco, para a gente fechar, 30 segundos. O negócio é poder anistiar assaltante de banco, guerrilheiro, homicida, esse pode anistiar. Agora, quem estava lá no Rio de Janeiro, ou quem não cometeu crime algum, isso realmente é o que a esquerda pensa. Pois nós queremos uma anistia ampla, geral e restrita de todos os envolvidos. E, mais uma vez, o grande pavor é que hoje o ministro Fux deixou claro: o presidente Bolsonaro vai estar nas urnas e vai ganhar a eleição, até porque lidera todas as pesquisas. E este é o pavor da esquerda. Esse é o desespero da esquerda. Deputado Lindbergh, para fechar, 30 segundos. O Zucco falou da anistia de 79. Deixa eu contar. Naquele período a gente tinha uma ditadura. Houve uma anistia e teve um problema nessa anistia. Sabe qual foi o problema nessa anistia? O pessoal da ditadura, e isso o Golbery jogou um papel, acabou livrando a cara daquele pessoal da ditadura que torturava a gente, que matava a gente. Então aqui não teve justiça de transição. Ninguém foi preso. Quem matou o Rubens Paiva, não foram os militares que mataram o Rubens Paiva, não foram presos. Sabe o que aconteceu? Eles vieram de novo. Por isso que, nesse caso, essa turma tem que ser culpada, julgada e pagar a pena, para que não repitam. Vamos fazer mais um intervalo por aqui, a gente volta com o último bloco do Grande Debate. Eu tenho essa dúvida, porque se o ministro Moraes, que é o relator, disse ontem, que várias vezes, né, que o ex-presidente Bolsonaro é o líder dessa organização criminosa, e vem o ministro Dino e diz, foi isso mesmo, e acompanha, e abre uma já tem uma divergência do Dino sobre o Paulo Sérgio e o Heleno, né, e o Ramagem, mas sobre a dosimetria da pena, dizendo que, tem função diferente. Então, a primeira divergência da participação, não sobre o crime, mas tem uma primeira divergência ali apontada pelo ministro Dino. Aí vem o ministro Fux hoje e disse, não tem crime. Mas se ele disser que teve uma tentativa de golpe de Estado, esse golpe de Estado iria beneficiar quem? Então, vai ser interessante ver também essa argumentação do ministro Fux. Fala, Valdo. Olha, realmente, agora você fez um fecho que parecia uma jurista. Hein? Realmente, é uma questão a saber. Bom, se ele condenar por tentativa de golpe, quem seria o beneficiário? Com certeza, o ex-presidente da República. Nessa condição de principal beneficiário, ele seria o líder de todo o processo. Mas se não teve organização criminosa, ele não pode ser o líder da organização criminosa. Essa é uma questão realmente que vai gerar ali discussão no plenário do Supremo Tribunal Federal da primeira turma, né? E só lembrando um detalhe, né, que o ministro Luiz Fux destacava que é preciso que o julgamento fosse, se era para ser realizado no Supremo Tribunal Federal, era necessário que fosse para a primeira turma. Lembrando que ele votou vários casos na primeira turma de muitos réus envolvidos no 8 de janeiro, sem questionar essa questão. É ministro mudando de posição. Mas eu queria... É normal. Eu vou dar os créditos. Foram juristas que me falaram isso, Valdo, claro, nessa apuração, porque o que os juristas me disseram é que ele afasta a Orcrim porque não houve a prática reiterada de crimes. Mas aí vai ficar essa questão. Tudo bem, se teve tentativa de golpe de Estado, no voto do ministro, quem foi o beneficiado? Então vai ter... O que eu estou apontando, Joel, é como vai ser a construção desse argumento se for esse o voto do ministro daqui a pouco. Perfeito, Sadi. E é justamente a questão que ele vai se debruçar agora. Imagino eu que agora, neste novo momento do voto dele, ele vai ter que olhar para aquelas provas todas, né? E aí, e sentar com o general para discutir minuta de estado de sítio, já não é uma tentativa de golpe? É ou não é? Por que não? O que ele comentou até agora é mais... Bom, teve a questão patrimonial, e daí, de fato, o que liga o crime patrimonial a todos esses réus aí, réus que não estavam presentes lá em Brasília no dia, o que liga eles é a organização criminosa. Se eles são parte de uma mesma organização, e esse 8 de janeiro também foi fruto da ação da organização criminosa, então, de fato, mesmo sem estar presentes, mesmo até sem saber que o povo ia fazer aquilo, eles acabam sendo culpados também dos crimes patrimoniais, né? Agora vai ser julgado o crime de golpe de Estado. E aí vamos ver, o ministro Fux, por ele dizer que é favorável a essa interpretação de que o crime de golpe de Estado absorve o crime de abolição violenta, pelo menos para mim parece que dá a entender que ele pode sim condenar por golpe de Estado, e por isso ele já diz isso, que ele vai, enfim, vai sair essa condenação. A gente vai descobrir já. Mas especificamente sobre o crime de organização criminosa, também é se pensar quais as provas que havia ou não havia uma organização criminosa, ou seja, pessoas que designaram funções diferentes numa associação estável visando a prática de múltiplos crimes. Será que teve isso? Ou será que eram, pessoas que inegavelmente têm uma intenção de cometer um crime, mas só estão ali num concurso de intenções ali, mas não tem realmente essa organização estável? Essa é uma discussão jurídica, né? Quais as provas que o Alexandre de Moraes dá para dizer que tem uma organização criminosa? Se eu entendi bem, o mero fato deles intentarem um golpe de Estado não faz com que necessariamente haja uma organização criminosa, porque se não houvesse, eles não poderiam estar fazendo um golpe em favor de outro. Acho que é possível sim, você ter o crime de golpe de Estado sem a organização criminosa, mas é o que a gente vai ver na argumentação agora do Fux.
A organização criminosa, segundo a Procuradoria-Geral da República, está na associação de pessoas, e aí ele narra desde um núcleo organizado para desmerecer a urna eletrônica, aí tem outro núcleo para influenciar militares para dar golpe, outro núcleo nas ruas monitorando autoridades. Então é narrada na denúncia toda essa história que, na visão da Procuradoria-Geral da República e de 2 ministros até agora, sim, havia ali uma associação que se encaixa no conceito de organização criminosa, o que o Fux afasta. Agora, um golpe sem organização criminosa armada, porque o Fux questiona até isso. A denúncia diz que a quadrilha é armada porque as instituições envolvidas, Marinha, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, usam armas. O Fux diz não. Meus amigos, o voto do ministro Fux deixou a esquerda totalmente desnorteada. Eles não sabem o argumento que vai usar, a narrativa, né? Eles não têm argumento, eles têm narrativa. Infelizmente, a esquerda eles se tornaram um modo muito agressivo em todo mundo. Hoje tivemos um atentado gravíssimo que tirou a vida de um personagem importantíssimo da direita, principalmente para a juventude da direita que combatia aí esse crescimento, essa invasão da esquerda e da ideologia da esquerda nas faculdades, e ele estava fazendo ali uma palestra em uma faculdade, foi assassinado. E hoje também tivemos esse voto histórico. O voto do ministro Fux é histórico, vai ficar na história do STF. Eu tenho certeza que através desse voto, juridicamente vai ser totalmente diferente da agora para frente. Vamos acompanhar, ainda tem muita coisa que vai acontecer ainda. Eu convido a você a se inscrever no canal. A gente vai estar trazendo agora ao vivo todos os votos agora daqui para frente ao vivo no nosso canal, todos os vídeos a gente vai acompanhar na Globo News, em todas as redes aqui. E você, é muito importante você se inscrever no canal, deixar aqui o seu like e também deixar seu comentário aqui também é muito importante, dar essa moral para o nosso crescimento. Tamo junto e até o próximo vídeo.